Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre 4 comportamentos que muito provavelmente a tua mãe faz, mas você não gosta. Esses 4 comportamentos são a comparação, a crítica, a humilhação e o mau presságio. O primeiro deles que eu quero conversar aqui com vocês hoje é sobre a comparação. A comparação ela gera muita ansiedade na filha, porque essa mãe parte, de um modelo ideal de alguma coisa que está muito ligada a essa mãe, que está muito vinculada ao que essa mãe acredita que é valoroso, aquilo que essa mãe acredita que é o melhor, que é o ideal, e coloca essa filha em relação a isso, coloca essa filha em comparação a isso. É sempre uma validação que essa mãe vai fazendo a partir de uma comparação para um referencial externo. Isso vai ficar mais claro na cabeça de vocês porque eu quero trazer uma história minha, uma história muito particular que eu separei aqui para trazer nesse vídeo de hoje. Tinha um comportamento que a minha mãe sempre fazia, que era um comportamento da comparação. E ela me comparava de uma maneira muito negativa ao meu pai. Porque, infelizmente, eu acredito que meu pai ele foi um pai, vamos dizer assim, exercendo a paternidade dele, até ali os meus 6 anos, 6 para 8 anos. Depois meu pai ficou como aquela pessoa que é assim, eu pedia alguma coisa para ele, ele ia e dizia assim, peça a sua mãe. Então é um pai que fica um pouco sem função, ele fica deslocado, porque a mãe é dotada ali de um controle, de um manejo da casa que está muito vinculada a ela. Então minha mãe ela fazia justamente isso. Ela me comparava a meu pai. E aí tinha uma grande problemática, porque eu não via minha mãe elogiando meu pai. Eu não via ela exaltando determinadas características dele. Então, na minha cabeça, o meu pai era uma figura que era o pai parede, sabe? Aquele pai que só está fazendo ali presença, mas que ele não está atuando, ele não está sendo pai na paternidade que ele pode ser. E minha mãe sempre fazia essa comparação. Quando ela estava com raiva, quando ela estava frustrada com ele, ela dizia, você é igual a seu pai. Então isso na minha cabeça, de criança, de adolescente e até de uma jovem adulta, para mim era uma coisa muito conturbada, Era uma coisa assim que mexia muito comigo, me magoou profundamente, porque eu olhava e dizia assim, poxa, o que é que meu pai tem aqui de bom que eu posso tirar aqui para mim? Não vejo nada. E aí é uma grande questão, Na verdade, eu não enxergava nele os pontos bons, os pontos positivos, porque estava muito vinculado ao que minha mãe enxergava nele, Durante muito tempo, eu tomei ali uma aliança inconsciente das dores da minha mãe e da visão como ela olhava para o mundo. Então, se ela achava uma pessoa legal, eu dizia que era legal. Se ela enxergava uma pessoa que não era tão legal, eu também concordava com ela. Muitas vezes até nem concordava lá dentro, sabe? Mas eu concordava que era para não desagradar. E quando ela fazia isso, isso mexia muito comigo, sabe? E aí quando eu cheguei ali na fase da jovem adulta, eu disse, eu não posso mais continuar com isso, Eu não posso mais continuar com essa marca, nem com essa dor na minha vida. E aí a virada de chave veio porque essa comparação ela continuou acontecendo, Depois de muito tempo a gente conversando, a minha mãe disse assim, não, mas eu comparava você em você ser uma pessoa mais tranquila, em você também ser feito seu pai, porque seu pai é muito tranquilão. Aham, sei. Mas eu sei, a gente como filha, a gente tem essa percepção que no fundo, naquele momento não se tratava disso, Se tratava dela olhar os aspectos negativos do meu pai e me comparar a esses aspectos negativos. Então ela não via valor no que meu pai fazia e quando eu fazia alguma coisa que a desagradava, ela rapidamente jogava essa comparação muito negativa. E aí a virada de chave para mim, ela veio quando eu passei, a buscar com os meus próprios olhos e nos meus próprios termos, não nos termos da minha mãe, mas sim nos meus termos, aquilo que meu pai era sim parecido comigo, porque eu tinha que partir de algum ponto, e eu parti do ponto da aceitação. Sim, eu sou filha do meu pai, uma maçã não cai muito longe da árvore, eu tenho que ter sim alguma coisa parecida com ele e tá tudo bem, Só que eu posso escolher os termos a qual eu digo eu estou em relação a meu pai com isso, eu pareço com meu pai enquanto essas características, e não nos termos dela, porque nos termos dela era um termo muito negativo. Então eu rapidamente comecei a enxergar, poxa, meu pai é simpático,
Eu sou uma pessoa simpática. Meu pai tem uma visão mais tranquila da vida. Realmente, eu tenho uma visão mais tranquila da vida. Meu pai é uma pessoa que conversa com todo mundo, que onde chega faz amizade. É uma pessoa muito sociável. Eu sou essa pessoa sociável. Então, peraí, nesses termos aqui, sim, eu sou meu pai. Nesses termos aqui, eu vou precisar me amar. Nesses termos aqui, eu me acolho e eu escolho abraçar isso aqui, mas não nos termos dela. O que acontece muitas vezes é que a comparação coloca você vinculado em relação a esse modelo externo, né, que muitas vezes a mãe coloca, e a um modelo externo muito negativo, né, que você olha e diz assim, poxa, eu sou a pior pessoa do mundo. Muitas vezes ali na adolescência eu olhava e dizia assim, não consigo agradar a minha mãe aqui em nada, não sou uma boa filha. E a gente vai ver que isso tem uma ligação com outro ponto, que é o ponto da crítica. Mas a virada de chave está justamente a gente perceber que a comparação parte dos termos maternos. Mas você vai precisar colocar os seus próprios termos. Essa é a grande virada da comparação. Também é importante lembrar que há as comparações com os referenciais positivos, né? Geralmente aquela fala assim, mas você viu a filha de fulana passou em medicina, a menina estuda muito, né? Aí muitas vezes você olha para a sua realidade e você entende que a sua mãe está fazendo um jogo, né? Que a sua mãe está colocando uma indireta direta e às vezes uma comparação muito firme, muito presente em relação a você. Então isso também machuca, isso também magoa, porque parte do ponto de que a gente estivesse caminhando na mesma direção, como se a gente estivesse partindo do mesmo ponto e a gente estivesse caminhando na mesma direção. Só que a gente não sabe como é a vida daquela pessoa, como aquela pessoa se organiza, se estrutura, qual é a dinâmica familiar que ela tem, qual é a visão de mundo que ela tem e a mentalidade, né? Ela não partiu do mesmo ponto que você. Apesar de agora ela ter as conquistas dela. Você está nas suas conquistas, partindo de um outro ponto que é muito diferente. Ninguém sabe a dinâmica familiar que você tem, ninguém sabe as lutas internas na qual você atravessa, ninguém sabe das tuas dificuldades, mas a comparação é como se ela apagasse todo o histórico e dissesse assim, você está do mesmo ponto, poderia chegar onde fulaninha ou cicraninho chegou, mas não está chegando por quê? Percebe? Quando na verdade há um grande histórico, há uma grande estrada por trás de cada uma de nós e que a comparação ela tende a apagar. Mas não deixa a comparação apagar a tua história e nem esse seu movimento único e a tua individualidade na vida. Porque a comparação ela retira de nós as nossas habilidades, as nossas potencialidades. Às vezes a gente não é muito bom para estudar para uma prova de concurso, mas a gente é muito bom na área da criatividade, a gente é muito bom no traço da comunicação. Então a gente está se comparando em relação ao quê? Né? Porque às vezes a outra pessoa tem um ponto de facilidade, enquanto para nós é um ponto de dificuldade e tá ok, né? Ninguém é igual em todos os pontos e tem que performar bem em todos os pontos. Então, muito cuidado com a comparação. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a crítica. A crítica, ela também é algo que mexe muito, ela atravessa muito o nosso subjetivo e deixa a gente muito mal. Porque a crítica, ela maltrata muito a autoestima da filha, especialmente porque sempre está colocando ali alguma coisa ruim, alguma coisa que a filha não faz bem, alguma coisa que ela poderia fazer, mas ela não faz. Na relação, com a minha mãe, tinha uma crítica que para mim era aquela pior de todas. Era justamente essa crítica que a minha mãe fazia, que era a crítica de que eu era uma má filha, que era uma pessoa fria e que não interagia muito com a família. Hoje eu entendo, hoje eu faço uma leitura que era um contexto mais de proteção. Aquilo que ela chamava de frieza, eu chamava de proteção dos conflitos familiares. Então a gente também precisa olhar para a crítica do ponto de vista de, é isso mesmo que ela está colocando para mim? Tem verdade aqui nessa crítica ou não tem verdade aqui nessa crítica? Toda a crítica, e a gente sempre vai receber isso, seja dentro da dinâmica familiar, dentro da família, nas relações de trabalho, no mundo que vivemos, a gente sempre vai escutar essa crítica, né? Mas a gente precisa colocar ela dentro de critérios de verdades e razoabilidade. Isso que eu estou escutando é uma verdade mesmo? Isso que está sendo dito sobre mim é mesmo uma verdade?
ou está partindo do ponto de uma lente negativa que a minha mãe está colocando sobre mim. Porque a gente sabe, a gente entende a partir de vários vídeos aqui desse canal que não é porque é sua mãe que ela vai só lhe te dizer coisas boas e não é porque é só sua mãe que ela vai ser a melhor mãe. A gente sabe, a gente entende que muitas vezes nem toda mãe faz bem e nem faz bem em tudo. A crítica é um desses comportamentos que muitas figuras maternas fazem, mas que não faz bem à filha. Por isso, tem que partir da autonomia da filha de olhar para essa crítica, pegar e dizer assim, isso aqui é uma verdade que a minha mãe está colocando, ou isso aqui não tem verdade. Ou tem uma meia-verdade aqui que eu vou precisar colocar um leitor por cima. É como se eu pegasse a crítica que eu escuto da minha mãe, eu colocasse um tradutor. E minha mãe está querendo dizer o que com isso aqui, sabe? Então eu pego isso aqui, eu dou uma mastigada interna em mim e fico com o produto, com o resultado. Mas esse processo é como se a gente fosse fazer uma filtragem dentro da gente. A gente não fosse ficar com o negativo que está vindo, com a hostilidade que está vindo, né? Com a ótica negativa que está vindo da nossa mãe. A gente vai trabalhar isso, a gente vai passar por um crivo e o produto final é isso que a gente vai retirar para nós, certo? A gente precisa fazer isso, seja na relação materna ou seja em outras relações na vida que a gente tem. Porque como eu disse anteriormente, a gente vai mesmo escutar críticas que nos desagradam, críticas que não são construtivas. Mas nem sempre a gente precisa ser tomada pelo impacto, pela negatividade e pelo pessimismo que está sendo colocado ali. Eu, inclusive, quero te recomendar, porque aqui no canal tem um vídeo exclusivo sobre como lidar com as críticas maternas. E lá eu dou várias recomendações não óbvias, de como você pode lidar com isso. Então, vai lá, dá uma olhadinha. Para esse vídeo de hoje, eu quero que você fique com isso em mente. Você vai precisar tratar dentro de você a crítica, em vez de ficar esperando que a sua mãe diga as palavrinhas certinhas para você, que ela aperte os botões certinhos dentro de você, porque muitas vezes não vai ser assim, nem com ela e nem na vida. O terceiro ponto já se trata da humilhação. E aí a gente já falou sobre a comparação, a gente já falou sobre a crítica, que já são dois pontos, né, muito complicados na relação entre mães e filhas, mas quando há a humilhação, eu gosto sempre de dizer que a relação aí já está adoecida. Porque quando uma mãe, ela entende que humilhar a filha é tudo ok, não tem problema nenhum, muitas vezes ela nem sequer pede desculpas ou reconhece que aquilo foi uma situação de humilhação, aí eu já entendo que a relação está bem adoecida. Aí eu já entendo que essa relação entre mãe e filha ultrapassou limites de dignidade e de boa convivência, que são muito complicados. Por quê? Porque a humilhação é quando alguém entende, né, que pode inferiorizar o outro, que pode humilhar o outro, que pode expor o outro, que pode deixar o outro numa posição de constrangimento. Em nome, muitas vezes, de uma verdade a ser provada. Essa minha filha não presta. Então, ela coloca essa filha numa situação de humilhação, como se não fosse nada fazer isso com ela. Constrange ela em público, constrange ela dentro de um grupo de família, leva a determinadas questões que deveriam estar mais a nível particulares entre a mãe e entre a filha para o público, para o fora, de uma maneira desproporcional, de uma maneira sem privacidade, sem respeitar os direitos do outro. A humilhação, ela passa por cima da dignidade, do respeito e do entendimento de que o outro tem limite, que o outro pode não querer, que o outro pode se desagradar, que o outro pode ficar triste, que o outro tem um emocional ali. Mas a humilhação, ela simplesmente desconsidera tudo e passa como se fosse um trator por cima de todas essas questões. Ela é uma situação muito desrespeitosa quando há na relação entre uma mãe e uma filha. É muito importante que, caso você lembre de alguma situação de humilhação, onde você foi exposta, onde você se sentiu constrangida, é importantíssimo que você coloque limites nessa relação. Se você tem uma relação com a mãe que é muito controladora, que é muito narcísica, aí você vai precisar partir para o ponto do afastamento. Você vai precisar se afastar dessa mãe, porque ela não entende os limites, né? Sobretudo na relação com a mãe narcísica ela não entende a alteridade, ela não entende que existe um outro.
um outro que sente dor, um outro que chora, um outro que tem vontade, um outro que pode colocar um não e ela precisa respeitar esse não. Então ela não entende isso. Então, se a sua mãe é essa figura que ela não entende esses limites, você vai precisar se afastar. Se você acha que ainda dá para tentar algumas coisas antes, você vai precisar colocar muitos e muitos limites. Trabalhando uma vez com uma filha dentro do consultório sobre isso, era uma jovem adulta que já tinha sua independência, ela usou uma frase muito interessante. A mãe estava tendo essas situações de humilhação de forma muito reiterada, expondo ela, pegava determinados segredos que ela comentava a essa mãe e simplesmente jogava para as pessoas como se nada, sabe? Então, até que numa situação em público, porque da mesma forma que a sua mãe, né, lhe expõe ao externo, lhe expõe em público, você também pode analisar se não cabe uma intervenção também em público. Então, ela prontamente era numa situação de uma família, onde a mãe colocou uma determinada situação, levou um xingamento junto a esse comportamento da humilhação, e ela disse o seguinte: de hoje por diante eu não permito mais que você me trate dessa forma, eu não permito mais que você fale nada sobre mim. Ela simplesmente só disse isso. Ela escolheu uma frase, que foi a frase: eu não permito mais que você faça isso. E todas as vezes que a mãe dela colocava isso, colocava uma situação de humilhação, ela dizia: pare por aí, eu não permito que você faça isso. Então, escolha uma frase, comece a repetir também e veja se também não é o caso de você colocar isso em público. Porque muitas vezes a sua mãe vai se valer do público, do externo, do constrangimento que você vai estar ali tomada para fazer valer a humilhação. E você vai precisar colocar um limite, você vai precisar se posicionar. Eu sei que muitas vezes o impacto da humilhação mexe muito, né? Você fica muito tomada pelo emocional que você muitas vezes não consegue nem pensar. Mas agora que você já tem mais clareza sobre isso a partir desse vídeo, vá repetindo isso na sua mente. Coloque isso para você, que você vai precisar se posicionar. Você vai precisar dizer à sua mãe que você não permite, que isso não cabe mais que ela te faça. E que muitas vezes você vai precisar também fazer isso em público, se posicionar em público, ok? E se você continua vendo que as suas tentativas de colocar limites não estão surtindo muito efeito, aí eu indico para você aquele ponto do afastamento. Você vai precisar se afastar. E eu sei que isso para muitas filhas é doloroso, mas lembra de uma coisa: amar distante também é amar. E muitas vezes o amor que vai caber para você continuar estando bem com a sua mãe vai ser se afastando dela, amando distante e não amando perto, e não amando próxima. Porque uma relação, ela precisa partir não de uma forma unilateral, você querer amar sua mãe, mas a sua mãe também querer amar você e te respeitar nessa relação. Então, se isso falta, é melhor você amar distante. Porque quando você estiver junto dela, você vai sofrer muito mais, você vai ser mexida muito mais e você vai maltratar muito mais a sua autoestima do que gerar benefícios. Então, nem tudo a gente faz em nome do amor. Pelo contrário, muitas vezes em nome do amor, a gente se afasta. E o quarto ponto aqui de nossa conversa é sobre os maus presságios. O que significa isso? São determinadas falas da mãe como se ela já soubesse do futuro da filha, ela já soubesse o que vai acontecer. Então são coisas assim: se você trocar de emprego, você vai quebrar a cara. Mas você não tem condições de passar numa faculdade de jeito nenhum. Tu vai pedir aumento para tua chefe, ela não vai te dar não, de jeito nenhum. É sempre esse mau presságio, é sempre assim: você não vai ter futuro, seu futuro vai ser um lixo. Percebe como é pesado, como é desgastante escutar isso, como você sente sua autoestima sendo completamente maltratada aí. O mau presságio é justamente isso, são mães que são dotadas como se ela tivesse um conhecimento que elas não têm e começam a jogar o que a gente chama, pelo menos aqui no Nordeste, né, do famoso argouro. Começa a jogar ali coisas muito negativas, o argouro muito negativo para cima dessa filha. E aí é muito importante você tomar cuidado com isso,
porque a sua mãe não é dotada de verdade. Sua mãe não sabe sobre o seu futuro, mas ela muitas vezes com essas falas, ela vai plantar a sementinha da dúvida, ela vai plantar a sementinha da discórdia dentro de você, ela vai plantar a sementinha de que você não é boa o suficiente, ela vai plantar a sementinha da síndrome da impostora. Ela vai sempre dizer que você não pode, que você não é capaz, que você é inadequada, que você não consegue. E aí a gente tem um problema enorme nisso quando a filha começa a acreditar. Porque a relação mãe e filha é uma relação muito íntima. Querendo ou não, você se espelha numa relação inconsciente com a sua mãe. Então, muito cuidado para você não levar a sério. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: os erros da sua mãe você não precisa levar a sério. Não leve a sério os erros da sua mãe. Se você está percebendo que isso está vindo como um mau presságio, o que é que você tem que fazer? Você tem que olhar para essa frase dela, para esse argoro dela e colocar no crivo. De fato, a minha mãe sabe disso? Ou isso, na verdade, está sendo esse mau presságio? A minha mãe realmente entende do meu futuro? Tem como ela saber do meu futuro realmente? E aí você vai encontrar que não. Coloque esses critérios de razoabilidade, questione essa fala da sua mãe e não trate isso como uma verdade. E não leve, você não precisa levar a sério os erros da sua mãe. Percebeu que isso é um erro? São 4 pontos que a gente falou aqui que são erros, que são equívocos que a relação materna vai colocando. E nem toda mãe vai saber desempenhar bem esse papel de mãe, porque elas não tiveram um bom referencial lá atrás, não tiveram uma boa mãe, tiveram as suas questões, as suas feridas emocionais aí na vida, mas você não precisa trazer isso para você. Você não precisa abraçar todo esse mal-estar que a sua mãe vai colocar muitas vezes em você. Pense por você e não leve a sério os erros da sua mãe. Saiba separar entre o que é seu e o que é dela. Até onde você vai escutar, até onde você não pode mais escutar isso, você precisa se posicionar e você precisa colocar limite. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e tenho como missão na vida ajudar mulheres a viverem uma relação positiva com as suas mães. Beijo, até o próximo vídeo.